mundo é que está contido no mundo inteiro. Não julgue a vida pela tua, porque senão você diminui demais o que Deus é. E quando você diminui demais o que Deus é, esse Deus vira teu Deus, um Deus pequeno, um Deus que você criou, um Deus que não pode te ajudar a sair de onde você está. Teu Deus é maior do que a tua adversidade. E Ele vai te capacitar para superá-la no nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu ou não? Aleluia. Ambiguidade. Mas também o texto fala sobre as injustiças da vida. No versículo 15 está dito: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga o seu dia na maldade. É a injustiça da vida. É aquele camarada, né, que você conhece desde moleque. O moleque é santo, correto, filhão, paizão, gente boa. Chega ali, um bandidinho quer levar o relógio dele e mata o cara. E vai embora com 25 anos. Aí tem aquele outro que não vale nada desde garotinho. Desde garotinho já roubava o pirulito do coleguinha, já roubava o brinquedo do coleguinha. Com 2 anos já estava roubando, safado. Com 12 matou o primeiro, aos 16 pegou cadeia. E ontem comemorou 101 anos de vida. Ai, meu Deus, cara. O cara é ruim. E o vaso ruim não quebra. O cara sobe no 10º andar, cai, pum, e sai andando no 10º andar. O cara bom tropeça no degrau da igreja, bate a cabeça no banco e morre. Acontece isso? Tu vê gente assim, meu Deus, essa família é muito abençoada e a vida é tão miserável. Pô, esse cara é um vagabundo, olha só, tudo dá certo para esse cara. Aí você fala assim, mas Deus, que injustiça. Bom, o texto está dizendo que é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Ah, mas não devia ser. Eu também acho, mas é. Mas Deus não é justo. Eu também acho, mas é assim mesmo. E o que você pode fazer? Que poder você tem para mudar essa realidade da injustiça? Porque o que eu tenho visto é alguns tomados por esse senso de justiça, adoecer pela injustiça que nos cerca na terra. Uma justiça contra a qual a gente não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Porque há razão para essa injustiça sistêmica. Há uma lógica e a Bíblia nos ensina sobre isso. A primeira lógica é o quê? É o pecado. É Gênesis capítulo 3. O dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Se comerem da árvore, morrerão. E o homem comeu, nossos pais comeram, nossos pais desobedeceram. E a desobediência produziu morte. Morte em todas as instâncias. Morte nos nossos relacionamentos. Ó Deus, foi a mulher que tu me deste. Ó. Ou seja, a relação do homem com a mulher, que era de protetor, agora é de acusador. A relação do homem, que era de filho, é de acusador. Sabe por que isso aconteceu, Deus? A mulher que tu me deste. Quem é o culpado? Deus. Se o Senhor me deixasse sozinho aqui no Éden, não tinha acontecido essa desgraça. Mas olha o que o Senhor fez. Veja o que a desobediência fez. Quebrou os vínculos horizontais, quebrou os vínculos verticais. Gerou morte relacional. Gerou morte geográfica. Porque depois que eles pecam, haviam comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma outra árvore no jardim que era a árvore da vida. Deus, por amor, para que eles não comessem a árvore da vida, em pecado e não vivessem em pecado eterno, Deus os tira da sua própria casa. Deixam de ser jardineiros para serem desbravadores de novos campos, de novas terras. Deixam a comunhão e o aconchego do lar para viver em terra estranha. Quando o homem é expulso do jardim, um lugar onde Deus era Senhor, eles viviam em estado paradisíaco antes do pecado. Quando eles são expulsos do jardim, eles estão vivendo agora numa terra corrompida, onde eles terão abrolhos, onde terão que trabalhar em dobro, onde com dor terão filhos e multiplicada. Eles estão fora da ambiência original, que é divina. Eles estão vivendo numa geografia estranha à sua natureza. A natureza do homem é divina. Nós vivemos numa terra que jaz no maligno. Nós vivemos numa terra estranha à nossa natureza. Por que é estranha a natureza? Porque a nossa natureza, nosso DNA é divino.
Por isso que há sofrimento. Nós fomos desconfigurados na nossa origem. Morremos espiritualmente, morremos relacionalmente, morremos geograficamente. Nós morremos agora fisicamente, biologicamente. Então como é que você pode, tendo morrido, sendo, como diria Fernando Veríssimo, um defunto adiado? É como Fernando Veríssimo define o homem. O homem é um defunto adiado. Ele olha para o Neil e nada, isso é um defunto adiado, vai cair já já. É verdade. Como defunto adiado, nós queremos viver na terra como se a terra fosse o nosso lugar de origem. Queremos viver de forma celestial. Impossível. Nós vamos ver injustiça, porque depois do pecado nós passamos a ser gente da forma errada, como nós já aprendemos aqui. Porque gente da forma certa ama o próximo, da forma errada usa o próximo. Da forma certa exalta, põe para cima, estimula, e da forma errada põe para baixo. Gente da forma certa é remédio para o outro, e da forma errada é a doença do outro. É só você olhar para a sociedade. É isso aí mesmo. Não tem o que fazer, não. É injustiça por causa do pecado. É injustiça por quê? Porque nós somos caídos, caímos. Caídos, o pecado entra. Né? E o que é o pecado, por exemplo? O pecado, diz lá Isaías, é o que faz separação entre nós e quem? E o nosso Deus. Pense comigo. O pecado blinda os céus. A gente ouve, fala, ora, mas se a gente não vive uma vida que gera aliança com Deus, ou seja, a gente vive uma vida de pecado, como eu já preguei, esse pecado faz um tratamento acústico em torno da oração do pecador. De modo que quando ele fala, há uma proteção acústica em torno da oração dele que não deixa o som sair, não chega a céu. O pecado blinda os céus. E qual é o problema maior disso? Deus é a fonte de amor. Deus é a fonte de bondade. Se o meu pecado me afasta de Deus, a minha fonte de amor, a minha fonte de bondade, não é uma fonte mais acessível a mim. Se a humanidade se afastou de Deus, se afastou da fonte de amor, da fonte de bondade, o que sobra é maldade e indiferença. Jesus faz alusão a isso quando ele diz que por se multiplicar a iniquidade, me digam, o amor de muitos esfriará. Porque a iniquidade é o pecado que nos afasta da fonte do amor. Porque nós não temos acesso ao amor, o amor vai esfriando. Nós nos tornamos nisso que eu digo sempre, um pedaço de carne que anda. A vida vai ficando como está mesmo, cara. Isso para o que a gente olha e diz assim, vale a pena viver? Que graça tem na vida? Se a gente só vê traição, se a gente só vê maldade, se a gente só vê injustiça, se a gente só vê injustiça, é porque a comunicação do amor e da bondade se perderam. A gente só consegue ver expressões de bondade, solidariedade, quando nós estamos diante de uma calamidade, por exemplo. Por exemplo, enchente Teresópolis. Um monte de gente morre, um monte de casa cai, um monte de gente fica desabrigada. O que a calamidade gera na hora no restante da sociedade? Me diga. Solidariedade. Quando a gente vê a calamidade, ou seja, quando a dor toma, parece que a dor faz brotar em nós solidariedade. Como aquele filme, já preguei sobre isso aqui, Constantine. Daquele homem horrível, como é o nome dele? Mulheres. Keanu Reeves. Quem falou foi um homem esse de primeiro. Viu? Tá. Keanu Reeves era o protetor lá dos demônios, lá de livrar a terra dos demônios. No final do filme, Gabriel desce no corpo de uma mulher. Um ser híbrido. E Gabriel, com inveja do amor de Deus pelos homens, trabalha para que o filho do demônio nasça e ele gere calamidade e dor na terra. Constantine tenta salvar o mundo que Gabriel queria gerar no planeta
E Gabriel então derruba Constantine e ele bota a face em cima do Constantine. Por que você está lutando contra a calamidade na terra? Por que você está lutando contra esse desespero que eu quero gerar na terra? Aí ela disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Face a face com Constantino, ele disse assim: eu estou fazendo bem para vocês, porque vocês, seres humanos, só conseguem extrair o melhor de vocês diante da face do horror. A única vez que a gente vê algo bom brotando do coração do homem é quando a sociedade humana está diante da face do horror. Porque se nós estivermos encastelados nos nossos confortos, nas nossas vitórias, o verbo é dane-se. Dane-se. Não tenho nada a ver contigo, você não tem nada a ver comigo, não se meta na minha vida, eu não meto na tua. Nós somos indiferentes, nós nos esfriamos, nós nos desumanizamos, nós nos deformamos. E porque essa é uma realidade humana, é uma realidade de raça, o que prevalece é a injustiça mesmo. É disso que Salomão está dizendo. Justo morrendo na sua justiça e ímpios prolongando a vida na sua injustiça. Então não espere que a justiça baixe na terra plenamente para você viver a sua vida, porque você não vai viver a sua vida. Mas pastor, eu não concordo. Ninguém está perguntando se você concorda. A vida é assim mesmo. Nós escolhemos isso. Se eu sei que isso é assim, eu tenho que aprender a conviver nessa realidade. A terceira realidade é o versículo 13, que fala da imutabilidade das muitas coisas, entre elas o homem. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ele está dizendo assim, tem coisas que não mudam mesmo. Não mudam. Há coisas na vida que são imutáveis. Para de tentar mudar o que não é mutável. Você vai despender esforços preciosos que você vai precisar, você vai perder força, que você vai precisar quando você estiver lá no Vale da Sombra da Morte. Poupe-se. Entre as coisas imutáveis da vida, provavelmente esteja o homem. Tal afirmativa, para nós cristãos, parece ambígua. Por quê? Em função da nossa compreensão do Evangelho, que tem como premissa maior a conversão, não é? Quando o homem se encontra com Deus, um novo homem é gerado dentro dele, então a pessoa muda sim, pastor. Pessoas mudam. Aí eu perguntaria para vocês, pessoas mudam? Bom, cada um tem uma resposta, né? Alguns de vocês, claro que muda. Mudam. Outros não mudam, não. Pessoas mudam? Não, nem sempre não. Ou sim ou não. Nem sempre está dizendo sim. Está dizendo não. Pessoas mudam ou não? Bom, o texto está dizendo que existem coisas que não mudam. Não mudam. Conversão é mudança radical. Eu, o Neil, chego à conclusão que pessoas não mudam. Aí você está aí pensando, eu não concordo. Claro, é o direito seu. Mas de que premissa eu passo? É que a conversão não muda o que a pessoa é em essência. Vou mostrar para vocês isso na Bíblia. A conversão capacita o homem convertido para não se render ao que na essência é ruim. O que na essência é má. O que na essência é perverso. O que na essência é danoso e o afasta de Deus. O que é a conversão? É pegar o homem caído que eu sou, deformado pelo pecado, é pegar esse homem caído, esse homem pecador, e restaurar nele a humanidade. É o que o Evangelho faz. Quem usa essa palavra que eu usar é o Ari. O Evangelho mata o pecador e faz nascer um ser humano.
Mas a questão que eu abordo nessa oportunidade para a nossa reflexão teológico-filosófica, esse ser humano que nasceu no pecador, é um ser humano que não é mais passível de influência pelo pecador que morreu? Será que o pecador em mim morreu mesmo? Será que o ser humano que foi gerado em mim, restaurado pela fé, não carrega mais nada de ruim da minha herança do homem velho? Será que não habita em mim mal algum que seja capaz de, a partir de mim, me matar? Ah, não acredito nisso. Eu acredito que eu continuo sendo o mesmo, e a diferença é que o novo homem que foi gerado em mim me capacita para dominar o velho que em mim existe, vai existir até o final. Como eu já preguei aqui no passado, é como que se ele gerasse uma nova personalidade em mim. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, pastor, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram, as práticas passaram. As dívidas foram apagadas, aquelas do passado. Você está livre para viver a tua liberdade. Isso não quer dizer que você não carrega heranças, influências, traumas da tua vida pregressa. O novo homem é o homem que põe o velho na coleira. Ele está lá. A minha pior parte está aqui, mas eu a domino. Não é ela que me domina mais. Eu a domino pelo poder do Espírito Santo de mim. Não significa dizer que eu mudei, eu cresci, me enxerguei e me dominei. Mas eu estou lá. Quando você dá espaço para o velho homem, ele vem e te domina. O novo homem é o que bota o velho na coleira. O velho não morre, ele está ali em estado de torpor. A mudança, portanto, não é estrutural. A mudança é nos princípios e nos valores. Eu sou quase tentado a crer como um autor chamado Paul Bronson, que escreveu O que Devo Fazer com a Minha Vida. Lê esse livro. Paul Bronson, ele diz assim, pessoas não mudam, inevitavelmente, inexoravelmente não mudam. As pessoas dizem que mudam. Elas falam que mudaram. Elas acreditam que mudaram, mas ela não muda. Aí ele faz alusão a uma pesquisa que a IBM, em 2004, fez nos Estados Unidos. Ela reuniu nos Estados Unidos os cérebros mais brilhantes que o planeta tem. E para que a IBM reuniu os cérebros mais brilhantes que o planeta tem? Para acabar com uma das coisas que geram mais morte na humanidade. Qual é? A questão da saúde. Pra você ter uma ideia, só os Estados Unidos gastam mais de 2 trilhões por ano para cuidar da saúde da sua população. Os cérebros reunidos pela IBM estudaram por que as pessoas estão doentes, por que tanta gente morre por falta de saúde, por que a saúde se deteriora tão rápido. Bom, chegaram à conclusão que hoje para nós é boba, é a nossa alimentação. Eles chegaram à conclusão que se nós mudássemos hábitos alimentares, nós reduziríamos o gasto em saúde a 1/3 do que é gasto. Bastava que os seres humanos mudassem os seus hábitos alimentares, só isso. Prolongaria-se a vida por pelo menos mais 20 anos. Com muito menos gastos. A vida ficaria mais fácil, mais leve, mais saudável. Basta que os seres humanos mudem. Começaram uma campanha. Eles descobriram que em cada 10 seres humanos, mesmo naqueles que estavam na iminência da morte, apenas um conseguiu mudar hábitos alimentares. Como quem diz, eu prefiro morrer de barriga cheia do que viver mais 20 anos tendo que comer alface. Reeducação alimentar. Bom, pergunte para você,
Quantas pessoas estão aqui que estão 2 quilos acima do peso, pelo menos? Não precisa levantar a mão. Dois ou 3 não estão com 2 quilos acima do peso, o resto está. O que a gente tem que fazer para emagrecer? Me digam vocês. Mudar hábitos. E por que a gente não consegue emagrecer? Como é que se vence o demônio da gordura? Com jejum, sem oração. Mas por que o demônio da gordura continua dominando a humanidade? 60% da população mundial está obesa. Aqui no estado está na África, está morrendo de fome. Porque a gente não consegue mudar hábitos alimentares. A gente não consegue olhar para a picanha e dizer para aquela gordurinha, não. Mas pastor, tem um bife de meio quilo. É só tirar a gordurinha. Picanha sem gordura é alcatra. Eu não vou reduzir a picanha a um alcatra. Isso é pecado, pastor. Então come e morre, desgraçado. Com as tuas veias entupidas. Pessoas não mudam. A gente não consegue mudar hábito alimentar, consegue mudar estrutura existencial. Você acha que a gente consegue mudar psiquismos? Você acha que a gente consegue mudar caráter, personalidades? A gente não consegue mudar hábitos. A gente tem uma dificuldade enorme com mudanças. E o que a Bíblia está falando aqui? Sobre a imutabilidade da vida. Sobre o fato de que tem coisas que nascem tortas e vão morrer tortas. Agora, por que você acha que Deus se preocupa em falar sobre a torteza das vidas? Por que Deus insiste? Porque se pessoas não mudam, se a vida é injusta, se viver só é possível na ambiguidade, como é que a gente vive? Ele está dizendo que você tem que criar estruturas existenciais para que você, ao passar num caminho e se encontrar, por exemplo, com gente que é a mesma gente que você conheceu há 20 anos atrás. A mesma coisa, você diz, meu Deus, as pessoas não mudam. Como eu estou frustrado, como eu estou decepcionado, como eu estou magoado, como eu estou triste. O Senhor está dizendo assim, aprenda que assim é a vida, pô. Para que isso está na Bíblia? Para que quando no caminho eu ver tanta injustiça, tantos ladrões impunes, tanta gente humilhada sem honra, quando eu ver tanta dor por causa da injustiça, eu não pire, porque a vida é assim mesmo, pô. A Bíblia está falando de aprender a viver a vida. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bom, se as pessoas não mudam, se a vida é injusta, se viver só é possível na ambiguidade, como viver? Como é possível? Bom, esses textos nos ensinam, a gente termina. Primeiro, mais do que produzir para ter, busque estar para conhecer. Produzir, ter, não, isso não deve ser prioridade. Mas é a prioridade dessa geração. Você trabalha. Ter. Trabalho. Teu trabalho te rouba da vocação. Você não tem tempo para Deus. Você é um estranho na casa do Pai. Quanto tempo você é convertido? 200 anos. Se a tua igreja dependesse de você, a igreja de Deus dependesse de você, como é que estava a sua igreja? Fechada. Porque você está muito ocupado ganhando dinheiro. Como disse alguém, perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Você está tão desesperado em ter, trabalha, achando que isso é vida. Achando que a vida se desenvolve no ter e no amealhar. Mas o texto me ensina que é melhor estar para conhecer. No versículo 12, volta para a sua Bíblia e diz assim, porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Olha o que o cara está falando. Sabedoria
e dinheiro defendem a gente. Servem de defesa. Mas por que a sabedoria é melhor do que o dinheiro? Porque a sabedoria gera vida, dinheiro não. Então o que ele está dizendo? Ao invés de produzir para ter, busque estar para conhecer. Principalmente conhecer a si mesmo. É ouvir o que está lá no pórtico de Delfos. Lá na antiga Grécia, que é atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós vivemos tão ocupados, desesperados, angustiados para ter, para aparecer, para ostentar, para ser adorado, que a gente não tem tempo para parar e fazer análise. Para fazer uma análise do dia. Por que a gente ganha, perde, por que a gente tem tudo, está angustiado, por que a gente tem tanta coisa, todo mundo sonha ter o que a gente tem, a gente continua infeliz, a gente não para refletir, a gente não passa para conhecer, a gente nem sabe quem é a gente. Aí você está aí, ó, cheio de dinheiro, infeliz. Passou no concurso que sempre sonhou, infeliz. Conquistou a mulher e o cara que você queria, infeliz. Está onde sempre sonhou. O sonho é pesadelo. Continua com um buraco na alma desse tamanho. Porque tem, mas não é. Tem vida, mas não sabe vivê-la. Como disse Boff, o homem, ou a sabedoria de um homem não é mensurada pela quantidade de informações que possui, mas pelo uso que faz dela. Sábio não é quem tem muito, é quem sabe usar o que tem. É no uso da coisa que a vida se estabelece. Então, o conhecimento é importante, principalmente o de nós mesmos, mais do que conhecer e entender o mundo, os outros, a razão, a ausência dela na vida. Conhece-te a ti mesmo, cara. Por que a gente precisa de autoconhecimento? Por 3 razões. Primeiro, saberemos quem somos. Se eu sei quem eu sou, resolvi minha crise de identidade, portanto, a minha crise de missão está resolvida. Você lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Vamos imaginar que você descobriu que no corpo de Cristo você é ouvido, orelha. O que você tem que fazer? Ouve. Hoje eu almocei com o Márcio. O Márcio estudou música desde moleque. O Márcio, quando chegou aqui, exímio pianista, tocava em casamentos, ganhava dinheiro tocando, exímio pianista. Tocava os grandes mestres da música, a vida inteira. Márcio vem para cá e Deus começa a trabalhar a vida do Márcio. Márcio abandonou a música. Hoje trabalha com dependente químico, conselheiro. Começa a psicologia daqui a pouco. Fez teologia. Algumas pessoas param o Márcio e falam assim, cara, mas você está maluco? Cara? Você estudou música a tua vida inteira. Você era o melhor pianista que eu já vi tocando. Meu Deus, como é que pode? E ele fala assim, ó, deixei sem peso algum. Porque eu descobri que no corpo não era música a minha vocação. Embora eu fizesse muito bem, eu descobri que não era isso que planificava meu ser. O que me dá sabor à vida é gente. É aconselhar. É ver restauração. E ele largou tudo o que estudou a juventude todinha. E ele disse assim, ó, sem peso algum. Por que você foi sem peso algum? Eu digo para ele, porque ele se encontrou. Ele resolveu o problema dele de identidade. Ele descobriu o que ele é no corpo. E por que descobriu o que precisa fazer no corpo? Descobriu quem é. Porque nós podemos cair na maior desgraça que um ser humano pode cair. Ser excelente numa coisa que não nasceu para fazer. Prosperar longe daquilo para o que nasceu para fazer. Porque você está fazendo uma coisa que você sonhou um dia que era só para ganhar dinheiro. Agora você está fazendo essa coisa há 20 anos. Tem dinheiro aberto, mas não é feliz. Aí você volta lá na infância e perguntar assim, o que você queria ser quando crescer? Aí tu lembra que hoje tu é engenheiro civil, trabalha com tijolo, com pedra, cimento e peão. Mas tu descobriu que tu gostava era de bicho. O sonho era ser veterinário. Agora, como é que você vai largar a tua empresa de tijolo, de pedra, de cimento? Tu enriqueceu para trabalhar com cachorro? E qual é o mal da geração pós-moderna? A gente, quando sonha futuro,
A gente só sonha um futuro no qual a gente vai ganhar dinheiro. A gente não sonha um futuro no qual a gente vai ser feliz. E a gente vê pessoas vivendo a realidade a respeito da qual Ibsen fala. Tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Mendigos existenciais. Então, se a Bíblia me dá essa dica todinha, o que eu tenho que fazer? Ao invés de ficar igual um maluco trabalhando para ter, eu preciso parar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso de reflexão, eu preciso gastar tempo comigo, porque eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso saber para o que eu sou. Segundo, eu preciso me conhecer, porque não seremos quem não somos. Ninguém consegue ser feliz não sendo quem deveria ser. E terceiro, saberemos nossos limites. Ou seja, se eu me conheço, eu sei onde é que eu posso colocar meu chapéuzinho, meu. 2 anos atrás tirei um sabático, 6 meses de sabático. Ixi Maria, se você soubesse o que falar de mim. Eu fui de vagabundo a canceroso. De vagabundo a aidético. De vagabundo a quem está se mudando para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Porque os doutores da nossa vida estão ao nosso redor o tempo inteiro. Né? Você fica gripado, pronto, aparecem os médicos. Ó, toma esse chazinho, toma aquele chazinho, toma isso aqui. Própolis com leite e batata. Não, é brócolis com manga e cenoura. E rapaz é médico para tudo que é lado. Você não tem direito de ficar, cada um chega com um negocinho. Todo mundo tem a solução para o teu problema. Só não tem problema deles. Mas para a nossa vida, meu irmão, esse irmão que está do seu lado sabe tudo que você precisa para ser feliz. Pode perguntar para ele, que ele sabe. Fala para ele o teu problema, ele vai te dar uma resposta. Ó, isso aqui. Mas olha para a vida dele para você ver se ele está feliz. É assim que a vida é. Como as pessoas têm resposta para as nossas dores. São como os amigos de Jó. Tu está sofrendo porque você emprestou dinheiro a juro. Tu está sofrendo porque os teus filhos exploraram os seus empregados. Você está sofrendo porque você foi injusto para com os teus empregados. E por que o Jó estava sofrendo? Tinha uma bendita de uma reunião no céu e o diabo estava junto. Quem vai saber que é o diabo que está no céu e Deus entregando o Jó na mão do diabo? Mas o Bildade e Zofar e Elifaz estavam dando a resposta para a vida de Jó. Quem tem amigos igual os amigos de Jó não precisa de inimigo, irmão. O diabo não precisa nem para reunião no céu. Eles já são suficientes para endiabrar a nossa vida. Por isso que eu preciso saber quem eu sou, para que eu não seja refém dos solucionadores dos nossos problemas. Para que eles percam poder em mim. Para que eu não sucumba à opinião alheia. Dos que não conhecem a nossa história, conhecem o nosso presente, mas não sabem a nossa história. Bom, eu parei porque se eu fico mais um dia, eu piro. Eu parei por 6 meses para que eu não parasse a vida toda. Eu me conheço. Porque parei 6 meses a despeito da língua dos solucionadores de problemas. Eu pretendo continuar fazendo o que eu faço até o final da minha vida, no nome de Jesus. E faço com esperança e alegria. Quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites. Então, ao invés de ficar igual um desesperado, como fica o homem sem Deus, atrás de ter. Para, irmão. Para pensar na vida, porque Salomão está nos ensinando sobre a ambiguidade dela, a imutabilidade das coisas, a justiça da vida. Então, mais do que produzir para ter, busque estar para conhecer. Caminhando para o final, faltam 2 tópicos. Mais do que respostas, busque equilíbrio. No versículo 16 está escrito assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Peraí. Você está falando para eu não ser demasiadamente justo? É. Você está falando para eu não ser demasiadamente sábio? É. Do que ele está falando? Seja mais flexível. Não, pecou, tem que pagar. Não, cara, dá mais uma chance. Pô, irmão. Para de viver ferro e fogo. Para de ser ranzinza. Para com essa austeridade inflexível, dura. Isso vai te matar, cara.
Quando a tempestade chegar, se você não souber se envergar, se você for duro, você vai quebrar no meio. Não seja demasiadamente sábio, ou seja, não imagine que você tem a resposta para tudo, porque, por exemplo, você não sabe por que tem gente que não muda. Você não sabe por que a vida foi construída na dialética. Você não sabe por que a vida é injusta. A gente não tem resposta para os problemas mais importantes da vida. A gente não tem resposta. Foi por isso que Deus nos deu fé. Meu filho, você não precisa de resposta. Você precisa de equilíbrio. Seja flexível. Viver nos polos limítrofes adoece, mata. Porque viver no polo é também viver acusando quem está no outro polo. Você vai se lembrar disso. Quando nós vivemos nos polos limítrofes, eu vim para cá, para esse polo. Eu não sei que eu estou intrinsecamente ligado a quem está lá no outro polo. Eu estou desequilibrado aqui. E porque me desequilibrei aqui, me liguei, ato contínuo, àquele que está desequilibrado lá do outro lado. Dá para explicar? Dá. Vamos imaginar que você seja um cara muito responsável e pontual. Pontual. Que horas o pastor que marcou? 7:02. O pontual responsável vai estar lá que hora? 7:02. E aquele camarada que é irresponsável pra caramba, que só chega atrasado. Tem alguém aqui que só chega atrasado, não consegue, não precisa levantar a mão. Pastor, eu não consigo chegar na hora. Em vez de chegar às 7:02, que hora que ele chega? 8:15. Bom, você é muito pontual. Em quem que você está intrinsecamente ligado? Ao atrasado. Aí tu chegou 7:02, ele chega 7:15. Pai do Senhor, tudo bem? Beleza? Aleluia, glória a Deus. E tu já está orando com ele com raiva. Desgraçado, miserável, vagabundo. Estou te esperando há 1h02. E tu chega com essa cara mais lavada. Só que tu não fala isso para ele. Mas a postura dele está te adoecendo. Está como um câncer te comendo por dentro. Você está indignado. Porque você veio lá de longe, chegou às 7:02 em ponto. Ele mora aqui do lado, na casa do lado aqui. Chegou 8:15. E você... Desgraçado. Você gosta de correr no carro. Pé embaixo, pé de chumbo. Bom, você que gosta de correr no carro, pé de chumbo, com quem que você se encontra no trânsito o tempo todo? Com lerdo. Ah, meu Deus. E qual pista que o desgraçado anda hoje? Me diga. Pô, você pisca. Tá certo. Ele não está nem. E você que é apressado. Desgraçado, se eu tivesse um rolo compressor, passava em cima do carro dele. Aí se eu tivesse uma carreta, jogava ele na ribanceira. Desgraçado, filho das trevas. Miserável. Aí tu passa, filho da misericórdia. Ele tá com pressa, sai mais cedo. Irmão. Pô, e tu vai... Tu chega no trabalho já chutando. Bom dia, o cacete, rapaz. Bom dia. O que houve, irmão? É porque você tem pressa, está intrinsecamente ligado ao lerdo. Você é desequilibrado na tua pressa, na tua pontualidade. Ele é desequilibrado lá do outro lado. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, seja equilibrado, cara. Você que é pontual demais, flexibiliza um pouco. Não estou dizendo que você tem que se transformar nesse irresponsável. Mas, ó, diminui o poder dele em você. Você que é apressado, diminui o poder do lerdo na tua vida. Você que leva as coisas de Deus a sério, ó, libera esse pessoal que está brincando com Deus. Não morra por causa deles não, cara. Equilíbrio. Não seja justo demais, não seja duro demais, não seja sábio demais, seja mais flexível. Equilíbrio. Olha a Bíblia nos dando dicas existenciais. Termino. Mais do que produzir para ter, busca estar para conhecer. Mais do que respostas, busca equilíbrio e cuida de ti mesmo.
autocuidado. Por quê, irmãos? Porque se o amor de muitos esfriará, significa dizer que contar com o outro será cada vez mais difícil. A sociedade está cada vez mais dizendo, estou nem aí, irmão. Cara, não briga com o sentimento dos outros, não, estou nem aí, irmão. O empresário de farmácia, não tira o componente químico do remédio, não. Tem gente que precisa de sair para morrer, para viver, cara. Não, eu quero é lucro, estou nem aí, irmão. Cara, não faz isso não, você vai prejudicar muita gente. Estou nem aí, irmão. Cara, levanta a tampa do vaso aí, meu. Tem gente que vai usar o banheiro depois de você, estou nem aí. Nós vivemos uma total indiferença e ausência de respeito pelo outro. Portanto, depender do outro é cada vez mais perigoso, é cada vez mais mortal. Por isso que eu tenho que cuidar de mim. Por isso que você tem que cuidar de você. E cuidar de nós mesmos é bíblico. 1 Timóteo 4,16 diz assim, eu leio para você. Cuida de ti mesmo, Paulo a Timóteo, e do teu ensino, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Timóteo, você tem a mensagem da salvação, a mensagem que pode trazer redenção à terra, mas você não vai conseguir fazer isso se você não cuidar de si mesmo. Quando você cuida de ti mesmo, você se salva e salva todos, porque você corre o risco de salvar um monte de gente e se perder. Quantos cuidadores adoecendo porque não se cuidam? Quanta gente boa, beça, solidária, bondosa, vivendo desgraçadamente, porque imaginou que fosse colher na mesma proporção o bem que fez, só que o bem que ele faz é um ser contaminado pelo pecado, cujo amor esfriou, que não sabe viver ambiguidade, que nasceu torto e vai morrer torto. E aí, esse que fez bem a ele, imaginou que ia colher na mesma proporção e não colheu, frustrou-se e mesmo tendo feito bem a tanta gente, morreu muito mal. Eu tenho visto isso acontecer, mas arrudo. Gente boa demais vivendo desgraçadamente. Porque imaginou que a colheita viria. E imaginou por quê? Porque não conseguiu discernir a terra sobre a qual está semeando. Por isso Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo. Bom, irmãos, essa é a palavra que a gente tinha para hoje. O que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia não está olhando para nós só na perspectiva espiritual, portanto não vê em nós só uma alma que precisa ser liberta do inferno. Vê um corpo que carrega essa alma, que com o corpo, alma e corpo se traduz em gente, e como gente, a palavra revela que ele não está preocupado só com a nossa ida para o céu, mas com a nossa vida na terra com dignidade. Então, pega essa palavra, ouça essa palavra depois de novo, mastiga devagarinho, porque eu acho que ela é de primordial importância. A vida é ambígua. Ser é ser um ser interrompido o tempo todo. Não ser para sempre. Nada do que eu faço é para sempre. Prepara para a interrupção. Ambiguidade. A vida é injusta. E a gente não pode fazer nada a respeito. É assim. Eu não concordo, mas é. Então se adapte à realidade. E há coisas que são imutáveis na vida, inclusive pessoas. Então só se decepciona quem não está preparado para elas. Então cuida de ti mesmo. Busca equilíbrio. Mais do que fazer para ter, esteja um pouco mais para conhecer. Porque se a gente viver isso, irmão, que venha o dia. Independente do que ele tenha para nós, nós estamos preparados para ele. E nós vamos poder, este foi o dia que fez o Senhor. Independente da qualidade dele, este foi o dia que fez o Senhor. E nele eu vou me alegrar.
e vou viver com toda a minha intensidade, porque foi Deus quem modeu, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para cá. Vamos ficar em pé? Oh, aleluia! A vida é uma bênção. Viver é bom, a despeito das angústias.